Bem-vindos ao Polideia Cast, o podcast onde a gente quer saber qual é a sua ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani. Eu sou Ricardo Castilhos. E nós estamos aqui hoje para saber qual a ideia da política, qual a ideia de política o Hudson, que é secretário da Assistência Social de Cascavel. Hudson, sejam bem-vindos. É um prazer ter você aqui hoje. A gente não se conhecia. E quero dizer que eu já tinha ouvido falar do seu nome, mas a gente vai pontuar isso aí na entrevista. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente poder trocar experiências e comunicar com a população. Show de bola. Hudson, vou fazer a primeira pergunta sobre a tua carreira primeiro, né? Você é servidor público já há quanto tempo? 18 anos? 18 anos. 18 anos de servidor público. E a tua formação não condiz com o cargo que você ocupa hoje. Me conta um pouco sobre isso, a tua formação, qual o cargo que você está ocupando hoje, que é secretário de Assistência Social. Isso mesmo, essa informação gera muito dúvida em quem a gente conversa no dia a dia, né? Então, eu sou servidor público, irei fazer 18 anos de carreira agora no dia 13 de julho de 2024, em que ingressei no concurso público lá em 2006, em que, na época, o prefeito era o prefeito Lísias, né? Então, fui convocado para o cargo de agente administrativo e aí, então, iniciei minha carreira já na assistência social, na área mais interna, administrativa, parte de gestão. E aí, então, nesse percurso, eu tive a oportunidade de estar cursando o curso de Engenharia de Produção Agroindustrial, que, inclusive, à época, eu tive uma grande oportunidade porque eu fui bolsista, né, por parte do governo federal, que oferecia, então, essas condições às pessoas que tinham cursado o ensino médio em instituições públicas, né? E aí, então, eu tive essa grande oportunidade na minha vida, que foi fazer uma formação de engenharia de produção agroindustrial. Comecei em 2007, finalizei em 2010 a minha formação. Porém, à época, ainda como servidor, tinha sim um projeto para, quem sabe, sair do município como servidor e procurar uma carreira na minha área de atuação como formação. Porém, o destino quis que eu continuasse nessa trajetória, até pelo fato das oportunidades que à época eu tive, por parte do gerente da época, que era o Marcos, em que lá ele me deu a oportunidade de uma função de encarregado e lá então seguir a minha trajetória ainda concursado, porém numa função de maior responsabilidade. Desde então, estou aí até hoje trabalhando no município de Cascavel. Que legal. Me conta qual a grande diferença de você estar como servidor público lá. Você sempre trabalhou na Secretaria de Assistência Social? Sempre. Durante praticamente os teus 18 anos, né? Então você tem muita experiência para poder falar sobre o assunto. Mas qual que é a grande diferença de ser servidor na pasta e ser secretário na pasta? Porque eu acredito que deva ser uma responsabilidade muito grande. A secretaria inteira tá no teu nome. Sem dúvida, é uma grande diferença. Porque você, quando servidor público, você é técnico e se dedica àquilo com relação às questões administrativas, questões dos problemas da secretaria num viés mais administrativo interno. A partir do momento em que você é colocado e está secretário, você tem que ter uma habilidade técnica para lidar com as questões administrativas do poder público, que são extremamente complexas e burocráticas, e também lidar com as questões políticas, porque você, estando secretário, você se torna um ator político sem ter participado de um pleito eleitoral, que quem participa, no caso, é o prefeito e o vice-prefeito, que acaba sendo eleitos, e aí eles escolhem, então, o seu time de secretários para conduzir o município. Então, em 2017, quando eu iniciei a minha função de secretário, a convite do prefeito Paranhos, que foi a minha grande oportunidade para a minha carreira até hoje, foi então que aí eu fui perceber essa grande diferença de você estar num ambiente mais interno, administrativo, vendo os problemas por um prisma, e a partir do momento que você inicia a sua trajetória como secretário, e aí se abre um horizonte em que seus desafios são muito maiores, porque você tem que lidar também com as questões políticas. Show de bola. Eu acho que essa parte da assistência social, ela é um grande desafio, né, Hudson? Conta um pouquinho pra gente ali como é que você entrou nessa... E como é que é trabalhar na assistência social? O que você encontra lá diariamente? Quais são suas atribuições para a população conhecer? Então, o grande desafio da política de assistência social é fazer com que o cidadão que está numa situação de vulnerabilidade, de risco, sem renda, que ele consiga se reestabelecer como família, buscar um emprego, gerar renda e conquistar novamente a sua autonomia e dignidade.
basicamente a política de assistência social é isso. Muitas pessoas confundem que assistência social é você ficar dando benefício às pessoas, torná-las refém de um processo. Assistência social não é isso. Assistência social é garantir a essa pessoa que está no momento de dificuldade, porque às vezes perdeu o emprego, está no momento de crise com a sua família, e nós, como profissionais técnicos, temos que trazer essa pessoa, dar um atendimento através das assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, dar a ela uma formação, uma orientação, orientá-la para buscar um emprego, gerar renda e buscar autonomia e dignidade. É simples assim, porque nós, como cidadãos, não tem outra forma, outro milagre para que possa ter autonomia, senão através da geração de renda. Perfeito. E de que forma você gera renda? Trabalhando, ou quem sabe você pode ser um autônomo, um empresário, pode ser um microempresário. Que também é trabalhar, né? Também é trabalhar da mesma forma, mas não tem outras formas de você ter autonomia e dignidade para você conduzir a sua família. Então, esse é o nosso grande desafio como política, porque mesmo que nós, como assistência social, oferecemos todo um leque de serviços, programas e projetos para a pessoa ter ali um apoio, se a pessoa não quiser esse apoio, de nada adiantará toda essa estrutura que o município disponibiliza, porque depende muito mais da pessoa querer sair da sua situação de vulnerabilidade do que necessariamente de nós, que nós temos que ter o compromisso de ofertar esse serviço. Vocês tiveram algumas situações que foram, digamos assim, picos que a secretaria teve que trabalhar de uma forma mais intensa, correto? Por exemplo, teve uma época em Cascavel, não sei se ainda está bastante forte isso, mas vieram vários haitianos, né, refugiados e entre outros, né? Agora a gente também vê vários venezuelanos que vieram. Isso aí é de competência da Secretaria de Assistência Social. Também. Nós temos no município, além da assistência social que faz esse apoio aos migrantes em situação de vulnerabilidade, nós temos também a SESD, que é uma Secretaria de Cidadania, Política das Mulheres e Polícia sobre Drogas, também trata como atendimento aos migrantes. Além da política de saúde, educação, porque o nosso país, ele é um país muito de porta aberta aos migrantes, em que o cidadão brasileiro tem os mesmos direitos do que um cidadão de outro país. Então aqui sempre prevalece a igualdade entre o cidadão, independente se ele é brasileiro ou não. E aí vocês chegaram a fazer algum trabalho específico para esse pessoal, esses refugiados, ou entrou junto com um programa, digamos assim, normal que nós temos aqui em Cascavel? Nós temos um trabalho conjunto entre as secretarias para identificar primeiramente esses migrantes, porque nós temos um grande desafio como país, como regra geral, porque não é muito difícil do migrante entrar no nosso país. Não tem muitas regras assim de cobrança, né? Então, primeiro desafio, nós não sabemos ao certo quantos migrantes existem na nossa cidade. Porque não obrigatoriamente eles têm que passar por um cadastro, uma identificação. Então, estima-se que hoje em Cascavel nós temos 23 mil migrantes. E aí a grande maioria é hoje venezuelanos, haitianos, argentinos, paraguaios, chilenos. Nós temos pessoas da África, nós temos pessoas... Eu digo que Cascavel é uma cidade do mundo, né? Porque é uma cidade pujante, em desenvolvimento, acaba atraindo pessoas do mundo inteiro. Porque as pessoas vêm para cá para gerar renda, em busca de uma oportunidade. Então nós estamos fazendo esse trabalho conjunto com outras secretarias para primeiramente identificar quem são essas pessoas e aí identificando quais são as políticas, quais são os caminhos que essas pessoas precisam percorrer para dar dignidade a elas. Porque quando uma pessoa vem da Venezuela aqui, ela vem em busca de um emprego. E de uma qualidade de vida melhor, né? De algo melhor. Isso mesmo. Se você hoje procurar, aí, principalmente nas agroindústrias, nos mercados, boa parte desse trabalho braçal é feito por migrantes. Se você for no mercado hoje, é até curioso, você vai ser atendido na padaria por um migrante, a hora que você for no caixa passar, vai ser outro migrante que vai estar lá fazendo esse serviço também. Então, até nos chama a atenção e uma preocupação que os brasileiros acabam fugindo um pouco desse serviço mais finalístico, esse serviço mais braçal, abrindo então oportunidades para pessoas migrantes, sejam elas venezuelanas, haitianos e também de outras nacionalidades. É uma questão até de mercado, né? Porque para pensar, hoje quantas vagas tem na agência do trabalhar? Isso é verdade. 1.000 Cascavel e poucas tem vagas. E aí vagas, acaba que né? essas pessoas vêm para cá, e acaba que o empresário ele vai olhar e vai querer contratar alguém que esteja disponível a trabalhar. Porque assim, ó, até como empresário, eu falo isso. Você quer contratar alguém que queira trabalhar.
Não adianta você querer falar, não, eu vou optar por alguém que é brasileiro aqui, vou optar. Na verdade, você vai querer contratar alguém que queira trabalhar. Seja independente da cultura de onde ele venha, né? Perfeito. Hoje Cascavel, como eu disse, é uma potência, né? Se você vai na Agência Trabalhador, tem lá mais de 1.000 empregos abertos, nas mais diversas áreas. Às vezes as pessoas têm aquele preconceito, eu não vou lá porque só vai ter oportunidade na área das agroindústrias, trabalhar em frigorífico. Não. Na Agência Trabalhador tem oportunidade para vendedor, no comércio, tem um monte de outras oportunidades. Então, por isso que Cascavel acaba sendo um destino de pessoas no mundo inteiro. E eu acredito que no teu, como você como secretário hoje, deve ser muito difícil, porque tem muita gente que não tem interesse em trabalhar, que não tem interesse nisso que você falou, de ir para cima. Como é que faz aí, Hudson? Então, até nós temos debatido de forma até polêmica com relação ao grande volume de benefícios que existe hoje no Brasil, né? Em que o carro-chefe, por exemplo, hoje é o Bolsa Família, que é um programa do governo federal e que disponibiliza um valor lá por mês para que as famílias vulneráveis possam estar sobrevivendo. E aqui não é uma crítica ao Bolsa Família, mas eu acho que a gente tem que repensar um pouquinho as regras, porque muitas vezes esse benefício acaba não incentivando a família a buscar uma outra fonte de gerar renda. E aí ela começa a fazer conta, né? E aí ela faz uma conta muito rasa. Hoje eu recebo R$800 do Bolsa Família. Se de repente eu trabalhar de forma informal 3 dias na semana, eu vou ganhar a mesma coisa que eu ganhasse num trabalho formal, carteira assinada. Só que aí essa pessoa esquece que esses benefícios eles deveriam ser provisórios. E além de ser provisórios, eles não garantem as questões legais com relação à previdência. Então, se uma pessoa dessa hoje trabalhando informalmente venha a sofrer um acidente, como que ela vai ser garantida os seus direitos? Ou quem sabe daqui 15 anos, 20 anos, ela vai ter os seus direitos previdenciários para aposentar. Então, por isso que eu digo que é uma avaliação um pouco rasa, né, essa conta que eles fazem. Eu vou continuar aqui na informalidade, ganhando meu Bolsa Família e continuar trabalhando 2, 3 dias na semana, para mim é o suficiente. Então, nós temos falado, dialogado com o governo federal, para que o Bolsa Família seja aperfeiçoado. Nossa região, principalmente, é uma região que nos permitiria, por exemplo, que o Bolsa Família fosse destinado para quem está com a carteira assinada. Por um tempo, por que não? Perfeito. Então, se a pessoa, por exemplo, ganha com carteira assinada até R$2.000 por mês, o governo federal poderia, estou dando mais aqui R$400 por mais um ano aqui do Bolsa Família, para que você se mantenha empregado. Eu acho que o investimento que o governo faria na sociedade seria muito maior do que, às vezes, só garantir o benefício para quem não está gerando renda através do emprego, né? Porque acaba que cada vez mais a carga tributária sobre os cidadãos do país será tão grande que ficará insustentável. Sim, nós precisamos ter uma balança muito equilibrada, né? Em que nós pagamos impostos para, às vezes, no momento, precisarmos acessar algum serviço, seja na saúde, educação, social. Porém, se nós formos numa perspectiva de garantir e manter essas pessoas eternamente com benefícios, é um risco muito grande que vai ficar insustentável e aí uma hora a população não vai aguentar. Até eu não quero colocar palavras na sua boca, secretário, mas eu concordo plenamente com o que você está falando e acredito que o cidadão sempre paga a conta no final. E é evidente que ninguém aqui, eu, Rogério, falo por mim, ninguém quer que as pessoas passem fome na rua. Ninguém quer isso. Como cidadão eu falo isso, ninguém quer isso. Só que a gente também quer, da mesma forma como eu trabalho pra caramba, o Castilhos trabalha, você trabalha pra caramba na secretaria, acredito. E todas as pessoas que talvez assistem isso aqui trabalham pra caramba, também esperam que aquela pessoa trabalhe. Mas ela tem um problema com droga. Beleza, hoje tem programas que vão fazer recuperação. Ela tem um problema depressivo. Beleza, tem programas hoje para fazer recuperação. E aí tem aquilo que o Major Astori até falou aquele dia aqui de a vadiagem, como é que é? Ele mencionou. Tem a vadiagem, tem as pessoas que realmente não querem nada com nada. E aí faz o quê? O cidadão tem que continuar bancando. Nós, como cidadão, vamos continuar bancando isso aí a nível de programas assistencialistas ou, inclusive, dando esmola. Eu vi outro dia eu vi no Instagram uma postagem que tinha uma foto lá do somatório dos benefícios, né? Aí ela somando todos os benefícios, bolsa disso, bolsa daquilo, auxílio acolá, não sei o quê. E no final dava tipo R$1.700 só de benefício. É claro que a pessoa ela precisa de benefício, né, para sobreviver, enfim. Mas a conta que ela fez
vale mais a pena viver de benefício, tá ganhando mais com benefício do que com um salário mínimo, por exemplo, né? Então, acho que vai um pouco nessa linha, né? De Isso, rever os valores dos benefícios e as regras para consentimento. Eu acho que as regras, principalmente, deveriam ser revistas. O Bolsa Família é um programa muito bom, porém, como o país é um país continental, em que tem realidades diferentes do Rio Grande do Sul ao Amazonas, nós precisamos também ter essas características e regras revisadas por parte do governo federal. Porque, veja, nós estamos afirmando que em Cascavel, no Paraná, tem 1.000 empregos todos os dias. Se você, de repente, for lá no Amapá, a realidade vai ser diferente disso, porque lá não tem Perfeito. emprego formal, é uma região lá em que não consegue se produzir, não consegue se plantar, porque é uma região amazônica, daqui a pouco não consegue outra fonte de renda. Então, tudo bem. Então, vamos pensar no programa com características e condições diferentes de acordo com a realidade local. Então, acho que esse é o grande desafio do programa Bolsa Família para o governo federal. É trazer essas condicionalidades de forma diferente, né? Lógico, quando eu olho para uma família que tem ali no seu seio familiar uma pessoa com deficiência, em que tem que ter o seu tempo para cuidar dessa pessoa, que não consegue buscar um emprego formal, ok, essa pessoa deve continuar com o seu programa Bolsa Família. Agora, se você olha para a família, não tem ali nenhuma condição de deficiência, nenhuma pessoa idosa que precisa de cuidados, nenhuma criança que precisa de cuidados, essa família precisa buscar uma geração de renda. Porque se essa família vai buscar geração de renda, automaticamente o governo também receberá mais benefícios através dos seus impostos. Porque se uma pessoa não desenvolve, não trabalha, acaba ficando como um peso, né? Para questões de destinação de recursos. Então é um trabalho muito árduo que o governo federal tem. E aqui em Cascavel, qual que é digamos assim, o maior desafio da sua secretaria, na sua opinião? O serviço mais desafiador que nós temos é o atendimento às pessoas em situação de rua. Hoje nós temos aproximadamente 400 pessoas nessa condição diariamente. Em 2023 nós atendemos 3.500 pessoas diferentes nessa condição, pessoas que estavam de passagem, que nós atendemos, que encaminhamos. E o porquê que eu digo que é o maior desafio? Porque para esse público nós temos que ter um trabalho também intersetorial com relação à política de saúde. Porque ninguém está na condição de rua porque quer, é porque a pessoa tem algum problema de ordem de saúde mental. Seja pelas questões de uso de álcool, de droga, ou seja por algum outro tipo de deficiência, que o faz estar naquela condição. E muitas vezes porque a própria família não dá conta, não aguenta aquela sua situação crônica e crítica de saúde mental e o coloca a porta fora. Então hoje o que a gente ouve de muitos exemplos dessas pessoas em situação de rua é que o pai e a mãe não aguentou, por exemplo, a pessoa usuária de droga, em que entrava em casa, levava a televisão, levava todas as coisas que com tanta luta eles tinham conquistado, e essa pessoa ali constantemente depredando aquele pouco que a família tem, chega um momento de limite. Não, aqui você não entra mais, você é meu filho, mas infelizmente eu não consigo, não dou conta mais. Então esse é um cenário que a gente observa em grande maioria das pessoas que estão nessa situação de rua. E aí, para você falar que nós, como serviço público, vamos chegar nesse cidadão e de um dia para o outro vamos tirá-lo daquela condição de rua e fazer com que os seus problemas se resolvam, é muito complexo. Porque, como eu disse antes, primeiramente o cidadão tem que querer, que é uma dificuldade, porque se ele está com a saúde mental comprometida, ele já não tem discernimento mais do que é certo e o que é errado. Então, para ele estar naquela situação de rua, é normal, ele não tem mais perspectiva de vida nenhuma. Para ele, se ele está bem alimentado, se ele está vestido ou não, se ele tem um local para dormir, isso para ele já não importa, porque a sua saúde mental não está nesse nível. Até porque ontem eu passei por... Desculpa te interromper, secretário, mas ontem eu passei por uma situação dessa. E você falando agora, me veio muito claro isso à mente. Às vezes a família o rejeita e a rua o acolhe. O que é a rua o acolhe? As pessoas que estão naquela condição, passando por talvez um mesmo problema de vício em álcool e droga, acolhe. Então ontem a situação que eu vi era essa mesmo, era as pessoas, eram os moradores de rua bebendo, eles tinham, cara, ele tinha lavado a roupa dele em algum lugar e estava estendida a roupa dele entre duas árvores assim, ó, e aí lá, nesse local eles estavam lá, tomando a bebida deles, e eles se abraçavam, falavam, não, cara, porque você é meu irmão, porque não sei o que lá, pô, é muito bom ter você aqui. Então a família o rejeita, mas a rua o acolhe, então... Isso mesmo. E aí a gente oferece de tudo. A gente oferece como serviço público alimentação, local para tomar banho, local para pernoitar. Nós oferecemos tratamento com relação ao uso de álcool, uso de droga. E aí muitas vezes o cidadão ele não está num estado mental que o permita aceitar um apoio. E aí inclusive tivemos que implantar
internamento involuntário, por exemplo. É um tema extremamente polêmico, né? Mas nós tivemos que implantar porque esse cidadão ele estava colocando em risco a sua vida e colocando em risco a vida de terceiros. Daqui a pouco uma pessoa dessa atravessa a rua sem olhar para os lados, vai ser atropelado, ele vai ter a sua saúde em risco e também a pessoa que está ali indo ou voltando para o trabalho em risco, podendo até se comprometer caso aconteça o pior. Então, é um movimento, um processo muito complexo que envolve várias políticas públicas, né? Aí se você me perguntar, mas qual que é o remédio, o que nós podemos fazer para amenizar essa problemática? Aí eu afirmo a vocês que nós temos que dar alguns passos atrás e voltar lá no início de tudo, que é quando a mãe está gestante, as crianças nos seus primeiros dias, na primeira infância, que a gente fala, dos 0 aos 6 anos, e ali naquele momento, na primeira infância, nós chamarmos essas mãezinhas, os pais, os cuidadores homens, para trabalhar essas famílias. Porque, infelizmente, hoje nós temos uma sociedade totalmente fragilizada, né? Os vínculos familiares estão rompidos. E não estou aqui fazendo crítica nenhuma. Eu acho que até essa dificuldade nossa de poder sobreviver, em que o homem tem que trabalhar 12 horas por dia, a mulher tem que se dedicar também para poder fazer a conta para que feche, né, o valor ali para pagar as contas de casa. Então essa nossa rotina maluca às vezes dificulta para nós como pais olhar para dentro de casa e ver que nós temos um filho, um bebê que precisa de uma atenção um pouquinho diferente. Então nós estamos trabalhando também fortemente nessa questão da primeira infância. Também chamar essas famílias vulneráveis para tentar ali na primeira infância romper algumas culturas que existem. Porque hoje, por exemplo, a violência é uma cultura. Se eu a vida inteira vi meu pai batendo na minha mãe, para mim pode ser que isso seja normal. Porque a minha cultura é aquela. Eu vi a vida inteira já meu avô bater no meu pai e assim por diante. Então, calma lá. Até inconsciente, né, secretário? Inconsciente. Então, por isso que a gente precisa, nesse momento ali, chamar a família e falar, olha, isso aqui tá errado. A gente precisa fazer assim. A gente precisa orientar. A questão da cultura da pobreza também. Infelizmente, é uma cultura em que eu vi a vida inteira meu pai sobrevivendo de benefícios. Para mim, aquilo é normal. Por que eu vou buscar um emprego? Meu pai a vida inteira viveu assim. É normal para mim. Então, romper essas culturas requer uma oferta de serviço para a gente mudar comportamento. A partir do momento que a gente consiga mudar comportamento das pessoas, a gente vai atuar na prevenção. E aí nós teremos famílias com seus vínculos fortalecidos, famílias que vão ter discernimento do que é certo, do que é errado, e aí nós conseguiremos reduzir ou amenizar essa problemática social tão grave, que não é só de Cascavel, né, falando de pessoas em situação de rua, que é uma situação do mundo inteiro. Né? Ainda que Cascavel, diferente de grandes centros, por exemplo, São Paulo, que eu estive lá recentemente, você anda pela Avenida Paulista, você vê famílias dentro de barracas porque perderam a sua casa, não conseguiam pagar o aluguel. Aqui ainda nós conseguimos mediar, fazer um trabalho para que esse público hoje ele não está em situação de rua. Só está em situação de rua mesmo aquele cidadão que é usuário de álcool, usuário de droga, uma situação crônica em que ele não quer ajuda. Então esse, infelizmente, ainda está nessa situação de rua em que nós temos trabalhado aí com os órgãos de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, para podermos ajudar quem quer ajuda e também fazer com que quem está ali camuflado para cometer crimes seja encaminhado para os órgãos de segurança. Cascavel está com um programa habitacional, vai entrar, talvez, acho que é o maior programa habitacional da história do país, salvo engano, é isso? É isso mesmo. Então, Cascavel hoje, o maior programa habitacional vai ser lançado aí, vai ser entregue, né? Vários outros programas habitacionais estão sendo entregues. Restaurante popular. Isso que você falou eu concordo plenamente com o que você falou até agora, secretário. Concordo, eu pessoalmente, Rogério Liane, concordo plenamente com o que você falou. Cascavel tem muita oportunidade. Tem emprego, a pessoa não vai passar fome pro teu restaurante popular, tem os programas habitacionais que vão ajudar aquelas famílias que não conseguem pagar um aluguel, que vão fazer um credenciamento lá e vão conseguir isso. E eu queria que você pautasse, faz quanto tempo você está como secretário de Assistência Social? Vai fazer 8 anos esse ano. 8 anos. Me conta aí, quais foram as tuas maiores vitórias na secretaria? Grandes vitórias que nós tivemos. Tivemos muitos investimentos em políticas com relação aos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, em que a nossa política é a porta de entrada, seria como se fosse a unidade básica de saúde, a unidade da saúde da família na política de saúde. É onde a família vulnerável tem que procurar quando está em dificuldade. Perdeu o emprego? Vou aonde?
Vou lá no CRAS. Lá no CRAS eu tenho assistentes sociais, nós temos os psicólogos, fazem essa primeira acolhida. Então, nós conseguimos, junto com o nosso prefeito Paranhos, fazer um investimento muito forte em inaugurar novas unidades como essa, né? Conseguimos também ampliar e fortalecer o orçamento da Secretaria. Lá em 2016, nós tínhamos um orçamento de 35 milhões ao ano. Agora, para 2024, nós temos um orçamento de 75 milhões. Então, só de boa vontade não se faz política pública, a gente precisa de investimento. Né? Então, o prefeito Paranhos teve essa sensibilidade para que nos permitisse implantar novas unidades. Falando de novas unidades ainda, nós implantamos o Centro de Convivência Intergeracional. O que é isso? São espaços distribuídos nos bairros, que nós temos 7 hoje, em que lá ficam as crianças, adolescentes, idosos, em um período do dia. Então, em vez da criança ficar na rua no contraturno escolar, ela vai para um centro de convivência. Lá ela tem acesso ao esporte, à cultura, porque o esporte e a cultura transformam. É aquele espaço em que a criança aprende, desenvolve. Então, implantamos também novos centros de convivência aqui na cidade. Também tivemos um grande ganho nessa gestão com relação ao investimento às pessoas idosas. Nós temos priorizado as pessoas 60 a mais, em que também temos um grande desafio. Porque hoje as famílias têm dificuldade de cuidar dos seus pais, porque a rotina é corrida. A criança ainda eu consigo ali deixar no CME. E os meus pais que já são idosos, que às vezes não conseguem ter mobilidade, né? Porque também a gente tem que separar um pouquinho. Não é porque eu tenho 60 anos que eu não posso mais ficar sozinho em casa. Não, eu posso. Agora, pode ter algumas situações que eu sou idoso, 60 a mais, mas tenho ali algum problema de saúde que me faz ter dificuldade de mobilidade, de autonomia. Então, o que eu faço com o meu pai que já é idoso e não tem autonomia? Onde que eu deixo? Quem que vai cuidar dele? Então, nós temos também investido em espaços como esse, como lá no Parque Tarquínio, na Cidade do Idoso, em que temos lá 1.300 idosos num projeto piloto, né? Em que justamente tem essa perspectiva das famílias terem um local para deixar os seus familiares já idosos bem cuidados. Um espaço que eles vão lá, tem café da manhã, tem almoço, tem café da tarde, um local que tem atividades do professor de educação física, tem atividades de cultura, tem atividades de horta, né? Abrimos lá para a sociedade, você que é médico, eu quero lá ter uma horinha de falar sobre alguma coisa de saúde. A gente abre o espaço, o profissional vai lá, um profissional de psicologia, quero falar alguma coisa para os idosos. Está aberto o espaço. Então, fizemos um investimento muito forte também na área da política da pessoa idosa. Política da criança e adolescente. Nós tínhamos 0 crianças da primeira infância atendidas na assistência social em 2016. Agora nós temos mais de 300 famílias sendo atendidas com relação à primeira infância, que é justamente nessa perspectiva de nós chegarmos antes do problema e fazer com que o comportamento dessa família mude e a gente evite que o pior aconteça. O que é o pior? Uma violência física, violência psicológica, negligência, abandono, abuso e exploração sexual, que depois que uma criança sofreu qualquer uma dessas violações, os seus traumas serão para a vida toda. E aí o poder público terá que ter um esforço muito maior, injetar muito mais recursos para poder tentar resolver um problema. E aí quando eu falo de uma pessoa que foi abusada sexualmente, os traumas são gigantescos. Então eu posso até tentar amenizar esse problema, mas resolver de fato é muito difícil. Então por isso que programas e ações como essa da primeira infância traz a prevenção e evita problemas maiores. Assim como também tivemos muitos investimentos nos restaurantes populares. Restaurante popular é voltado à segurança alimentar. Então nós tínhamos em 2016 uma unidade de restaurante popular e agora, nesse mês de março, se Deus quiser, nós estaremos inaugurando a 4ª unidade, que será a unidade do Floresta. Nós já inauguramos a unidade do Cascavel Velho, do Santa Cruz e agora do Floresta, que nos permitirá ampliar o alcance para as pessoas acessarem esses equipamentos que garantem refeições de qualidade a um baixo custo. Hoje em Cascavel nós temos refeições a R$1, R$3 e R$7. Então aquela família vulnerável paga R$1 para se servir. E eu estou falando aqui uma refeição de qualidade. Eu sempre gosto de ir aos restaurantes lá para poder fiscalizar o que está sendo feito. Tem dia lá que você vai e está sendo servido uma feijoada naquela sexta-feira. Que legal. E aí você pensa, puxa vida, a R$1, onde você no país vai conseguir se servir nesse valor? Né? Então, são alguns exemplos aí de muitas coisas que nós estamos, junto com o prefeito Paranhos, ampliando, né, esses programas na área social do município de Cascavel. E que orientação você dá assim, para a população quando vê uma pessoa numa situação de vulnerabilidade ou na rua? O que a gente, enquanto população, faz ou como é que a gente pode ajudar? A primeira orientação é nunca doar esmola. A doação da esmola acaba sendo um desserviço. Você acha que está colaborando, ajudando, você está incentivando aquele cidadão a permanecer naquela situação de risco e o pior,
a pessoa naquela situação de risco, ela acaba tendo acesso muito fácil ao mundo do crime. Daqui a pouco essa pessoa vai estar depredando um próprio público, vai estar roubando, vai estar traficando, vai estar cometendo abuso e exploração sexual, dentre outros crimes. Então, quando você identificar alguém numa situação de rua, por exemplo, entre em contato com a gente. Nós temos hoje serviços 24 horas. Abordagem social. Encontrou alguém na rua? Liga lá no 98431-6376. Pode ser domingo de madrugada. Nós vamos lá, temos uma equipe, eles vão lá, oferecem ajuda, pegam o cidadão, levam para um local adequado, oferece alimento, uma roupa, um quarto quentinho, um local para ele ficar, um atendimento social, um atendimento psicológico e dá ele uma oportunidade para ele sair daquela situação de rua. Agora, se você achar que dando ali R$5, R$10, R$20 vai estar ajudando, você vai estar incentivando aquela pessoa a comprar ali bebida, comprar droga e permanecer naquela situação de risco em que ela se encontra. Então aqui eu, como gestor da política de assistência social, com toda tranquilidade eu digo à população, hoje Cascavel tem uma estrutura tamanha que permite a todo e qualquer cidadão acesso à alimentação, à roupa e um local adequado para ficar. Então a população que está nos ouvindo, a gente implora, não doe esmola, porque a esmola infelizmente é um desserviço à sociedade. Só para acrescentar, o Major Astor ele até comentou aqui que algumas pessoas vão no mercado e compram um pacote de bolacha. Aí ele falou exatamente isso aí. Se você entregar o pacote de bolacha fechado, existem algumas pessoas que vão e trocam essa bolacha por um valor em um mercadinho do bairro, alguma coisa assim, que a pessoa paga e ele pega esse dinheiro e vai usar a droga depois. Então, se você for dar algum alimento, dê o pacote aberto ou já processado aquele alimento para poder fazer esse bem que a pessoa queira fazer. Mas a doação de esmola de dinheiro mesmo é impossível, não tem como, né? É até um desafio para mim estar falando isso aqui sobre a esmola, porque eu sei que tem muitas questões religiosas que vão contra o que eu estou falando. Porque às vezes, por exemplo, na religião católica, a vida inteira lá o cidadão é orientado, ajuda o próximo, né, colabora e tal. E aí eu venho aqui e falo, não ajude, não dê esmola. Repito, eu estou falando isso daqui porque a gente, como cidadão de Cascavel, tem condições e estruturas públicas de dar o atendimento a essas pessoas. E se você quer ajudar, vá numa entidade e doa e destina um recurso para a entidade. Nós temos entidades em Cascavel muito sérias que também fazem atendimento social. Então, se você destinar um recurso ali, destine para a entidade. Nós temos a PAI, Recanto da Criança, Abrigo São Vicente de Paulo, CEMIC, a Pofilab, a CADEV, a DEFIC. Nós temos mais de 50 entidades oficiais, registradas, regulamentadas, em que se você apoiar essas entidades, esse recurso também vai retornar para esse cidadão que precisa. Que coisa, né? Essa parte de assistência social, a gente acaba não vendo muito, né? Mas é essencial para o bom andamento da sociedade, né? Digo, não é uma coisa assim que... né? Não é um negócio assim que a gente vê um trabalho que aparece e tal, mas se não tivesse, a gente, como sociedade, ia sentir muito. E né? mais, né, Castilho? Imagina tudo isso que o secretário mencionou, tudo isso que foi feito, mesmo assim, existem pessoas em situação de rua em Cascavel. Com tudo isso que ele mencionou que foi feito, imagina se não tivesse, qual é a situação que nós estaríamos hoje? E muito desse público que está hoje também em Cascavel, eu gosto aqui de registrar, quero aqui registrar, é também pelo fato de que outros municípios que não oferecem absolutamente nada, infelizmente encaminham para cá. Então hoje no Paraná, por exemplo, serviços que atendem pessoas em situação de rua são pouquíssimos. Temos Cascavel, temos Foz, temos Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Londrina e Guarapuava. Os outros municípios, nenhum oferece um centro pop, abordagem social, casa pop, albergue noturno. E aí qual que é o atendimento que geralmente se oferece? Uma passagem rodoviária até o município mais próximo que ofereça. E aí isso acaba também inflando, né, o público na condição de rua. Nós temos dados, inclusive, nós temos registros de que aqui em Cascavel, desse público que eu falei, 25% são pessoas que são de fato de Cascavel, a família daqui. Nós temos aproximadamente 25% que são de outros municípios do Paraná e 50% que são pessoas de outros estados. Então veja como que o nosso desafio é muito grande. Por esse motivo também que eu falei, estou aqui afirmando. Muitas prefeituras, elas colocam o cidadão porta fora. Está aqui a passagem, você vai embora. Né? E aí também quando o cidadão
encontra uma facilidade como sociedade da questão da esmola, também acaba se tornando um atrativo. Perfeito. Porque as pessoas nessa condição, elas se comunicam, elas têm muita informação. Então chega pro cara lá, que está lá em São Paulo, ó, Cascavel, se você vai lá, você vai ganhar por dia R$ 150 de esmola. Vai lá no sinaleiro que você vai ficar tranquilão. Então, aí por isso que eu faço esse apelo a quem está nos ouvindo, para não doar esmola. Porque em vez de você ajudar, você vai estar, além de colocar aquela pessoa em risco, atraindo outras pessoas para permanecer na mesma situação. Que legal. Parabéns, viu, secretário? Deixa eu te perguntar. 8 anos como secretário, vai completar agora final desse ano, provavelmente, né? 8 anos como secretário de Assistência Social. O que 2025 espera do Hudson? Porque sai o governo municipal e a chance de você ser secretário é pouca, vamos dizer assim, né? Porque quando muda o executivo, acaba se mudando. A dança das cadeiras acontece dentro das secretarias, é normal. É evidente que pelo teu excelente trabalho feito, existe a chance de você se manter, mas o que você espera aí para 2025 e o futuro? Então, a gente tem também esse entendimento de que a posição de secretário é uma posição muito específica e não é uma posição de carreira. Não se existe uma condição definitiva de secretário. Eu acho que também tem que se ter a mudança, até para que tenhamos outros gestores com outras perspectivas que possam vir a colaborar de outras formas. Então, a mudança também tem uma tendência a ser saudável, né? Então, entendendo esse cenário, a gente tem colocado-se à disposição aí para que possamos colaborar, que quem sabe numa pré-candidatura a outras funções públicas, né? Seja num pleito eleitoral, ou seja numa função também técnica, que a gente está aí com a experiência para poder contribuir. Então, 2024 será um ano de muitos desafios, principalmente por essas questões eleitorais que acabam dificultando muito o planejamento, a organização do município como um todo, né? Então, nós estamos aí como grupo bem hermanados, unidos, para que a gente possa passar esse ano aí e, quem sabe, poder alçar projetos futuros aí em outras áreas. Que legal. A mosquinha da política já picou o Hudson, então. Sim, a gente já tem uma trajetória de 2020 em que tive a primeira oportunidade de estar candidato. Foi um aprendizado muito grande. Muitas vezes você estar numa posição de candidato te possibilita ter bastante acesso à população, ouvir muitos questionamentos, você também ouvir sugestões. Isso nos permite também crescer como pessoa, como profissional. Então, a política é uma questão fantástica, assim, que nos motiva, né, para que a gente possa estar todo dia aprendendo, estudando, indo atrás, para que a gente possa sempre estar à disposição para prestar um bom serviço à população, porque política é isso, né? Nós somos atores que são indicados, contratados pelo povo para prestar um bom serviço à população. E assim deve-se ter o entendimento, seja a pessoa como pré-candidato a vereador, candidato a prefeito, a vice, tem que ter essa iniciativa e essa responsabilidade que é estar numa posição pública, né? Show de bola. Hudson, essa história da assistência social me lembra de uma brincadeira que a gente fazia no quartel. A gente falava assim, o cara que é de infantaria e tal, a gente brinca, né? O cozinheiro, o cara do rancho e tal. Mas espera o dia que o cara do rancho não venha pra cozinhar comida pra toda a tropa, né? E é mais ou menos, eu vejo assim um pouco a assistência social. E se falta assistência social na cidade? Né? A cidade colapsa. Né? Assim, as dificuldades que nós temos enquanto sociedade acaba caindo pra tua pasta lá. E outra, você nessa atividade política também tem que fazer uma costura com as várias entidades de Cascavel. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um programa, né? Um programa, projeto, acolhimento... Operação Acolhimento. Operação. Uhum. Como é que foi a criação dessa operação? Teve que... foi realmente uma força-tarefa? Fala um pouquinho pra gente melhor sobre isso. Primeiro é importante a gente também tratar aqui a população de que a política de assistência social, infelizmente, é uma política desconhecida. Isso acaba sendo normal porque quando algo não te afeta, você geralmente não tem interesse de conhecer sobre aquele assunto. Então, se a gente fizer uma pesquisa na população, o que é um CMEI, o que é a unidade de saúde,
eu considero que boa parte das pessoas vão saber te responder o que, que é isso. Agora, se eu chego num cidadão e pergunto o que, que é um CRAS, eu desafio vocês que muitos não saberão. Então, a política de assistência social, por ser uma política jovem, de 2005 para cá, que ela vem sendo implantada nos municípios, ela tem esse desafio. Inclusive, boa parte dos políticos ou pessoas que estão em posições políticas, sejam vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, federais, se você fizer uma pergunta para eles sobre essa área social, muitos não saberão o que é uma unidade de acolhimento, o que é um CCI, um centro de convivência, o que é um CRAS, o que é um CREAS. Então, o primeiro desafio é nós podermos esclarecer à população o que a política de assistência social faz. E aí a população sabendo o que faz, aí virá essa reflexão que você fez da importância. Porque a assistência social é tão importante quanto a saúde, tão importante quanto a educação. Porque nós temos o desafio de buscar aquela pessoa no pior momento da sua vida e no pior momento da vida da família dela, e resgatá-la e dar a ela uma segunda oportunidade. Olha só que desafiador é isso. Porque nós, diferente da saúde, não é chegar lá numa unidade de saúde ou encaminhar para uma cirurgia, em que fez a cirurgia, o cidadão está pronto para outra. A assistência social não é isso. É você trabalhar o cidadão, mudar o comportamento dele e dar a ele uma segunda oportunidade. Isso depende muito mais dele do que de nós. E aí, então, que a gente tem como bandeira a política de assistência social e nos dá mais vontade ainda de estar atuando nessa perspectiva política para que a gente possa ir mais longe, levar a assistência social mais longe. Não tem como eu dizer que a bandeira de assistência social não é a minha bandeira, porque eu estou a vida inteira trabalhando nela. Não que outras também não sejam importantes. Estou aqui buscando aprender sobre educação, saúde, esporte, cultura, habitação, dentre outras. Mas a política de assistência social é uma política fantástica e deve ser melhor reconhecida, né? Durante a pandemia mesmo, quais as secretarias que ficaram trabalhando? Foi a saúde e a assistência social. Enquanto todo mundo estava em casa, no isolamento, a gente estava na rua entregando cesta básica na casa das pessoas, né? Então, hoje, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, ela não traz assistência social como política prioritária. Temos trabalhado, batalhado com os deputados federais para a gente corrigir essa injustiça. Porque não podemos estar lá, assim como saúde, educação e segurança como políticas prioritárias. A assistência social hoje não é. Então, são algumas questões que a gente precisa trabalhar, batalhar, para poder aperfeiçoar. E aí, falando um pouquinho de como implantarmos novos serviços, aí que vem a importância de você ter um conhecimento de toda a parte de bastidor dos serviços públicos. Então, se eu vou implantar um programa Promover, por exemplo, que é um programa que a gente tem de transferência de subsídios financeiros às famílias vulneráveis, eu preciso saber que antes de implantar um programa tem que ter uma lei. Para mim ter uma lei, eu preciso fazer um projeto de lei e encaminhar à Câmara Municipal. E aí muitas pessoas que não têm contato com as questões formais e burocráticas do poder público padecem, porque daí a pessoa acha que é fácil e não é, tem todo um caminho. Assim como foi com relação ao programa que nós fizemos da Operação Acolhimento, né? Então, nós tínhamos um problema. O cidadão, a população estava totalmente insatisfeita, que as pessoas estavam sendo ameaçadas nas ruas, o comércio sendo depredado, e aí nós precisamos dialogar. A gente foi, conversou lá junto com a Polícia Militar, à época o capitão Astor estava à frente desse processo, dialogamos com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Polícia sobre Drogas, e aí que nós iniciamos a Operação Acolhimento, que tem por um objetivo muito simples: dar oportunidade a quem está na situação de rua a sair da rua, e quem não quer, aí tem que dar-se o atendimento pelas outras políticas públicas, seja, de repente, o internamento involuntário, ou se tem aquele cidadão que está na situação de rua para ficar camuflado para cometer crimes, ele não vai prestar contas para assistência social, para a saúde, aí é com a segurança pública, Perfeito. aí é com a Polícia Militar, aí é com a Guarda Municipal, porque se você cria um cenário em que tá muito fácil, eu fico ali coagindo o cidadão no estacionamento para tomar dele R$5, R$10, em que é oferecido para mim um atendimento, eu não quero, pelo contrário, continuo repetindo esse crime de coagir o próximo. Se nós, como sociedade, como serviços públicos, não vir ali e fazer um atendimento de acordo com a característica, a gente acaba daqui a pouco tendo na cidade muitas pessoas nessa condição de rua. Então, a Operação Acolhimento foi isso. Nós, de forma muito ágil, rápida e também responsável, nós oferecemos atendimento através da assistência social e saúde para quem precisava. Já para aqueles que estavam para cometer crimes, aí entrou os órgãos de segurança. E é legal porque
quando é feito essa ação conjunta entre vários órgãos públicos, aí você chega ali e você resolve o problema na hora. Né? Mata na fonte o problema. Qual que é o teu problema? Ah, tô com um problema de droga. Então, beleza, esse programa aqui. Ah, não, eu não quero nada. Então, passa aqui pela polícia pra ver se a ficha tá limpa, entendeu? Se tiver suja, a conversa é diferente. Acho sensacional esse tipo de coisa que Cascavel fez tantas vezes, né? Não lembro se a assistência social participou, mas teve aqueles problemas do pessoal das ruas ali na Rua Paraná ali, que tinha o problema das baladas. Eu não lembro se a assistência social chegou a participar ali também dessas ações, mas eu lembro que eram ações conjuntas. Sempre eram ações conjuntas. Isso é parabenizar até o prefeito Paranhos por conta disso, né? Eu acho que esse trabalho intersetorial é importante, porque quando você atua de forma conjunta, você acaba eliminando aquele processo da desculpa que geralmente o cidadão dá, né? Se eu vou sozinho como assistente social, ofereço um atendimento, um acolhimento, o cidadão rejeita e ainda ameaça a minha equipe, porque acontece muito isso, se eu estou com a guarda, com a segurança, já essa pessoa não vai ameaçar o nosso servidor. E de repente, até de uma ameaça, ali já tem uma resposta pronta. Então, quando você tem uma ação conjunta, as coisas ficam mais eficientes. Acho que esse é o grande diferencial, como você falou, as operações ali na Rua Paraná, atuando junto, Polícia Militar, Guarda, Transitar, Conselho Tutelar. Então, toda e qualquer dificuldade que se tinha ali, já se tinha uma resposta pronta e prática. E se resolvia e encaminhava. Até porque, se chega a assistência social e vai sozinha, aí chega lá e o cara não tem interesse, mas percebe que o cara cometeu um crime. A assistência social não pode fazer nada. E aí fica o negócio meio assim, então isso aí não é problema meu, isso aí é problema da Polícia Militar, isso aí não é problema meu. E aí ninguém faz nada, entendeu? No final das contas ninguém faz nada. Então quando tem ação em conjunto é sensacional. E tem um desafio, né, que o maior incentivo para o crime é a impunidade. Então quando o cidadão sente que a impunidade prevalece, em que ele pode repetidamente cometer o mesmo crime que não dá em nada, aí sim nós temos um grande risco. Então por isso que quando há alguma coisa errada, um crime, tem que ter a energia suficiente para resolver o problema na hora. Porque inclusive outros que queiram de repente, quem sabe, fazer também a mesma coisa, não é bem assim, eu vou tomar cuidado, não vou agir assim porque eu vou ter uma resposta também enérgica. Então é um trabalho conjunto que a gente consegue amenizar todos esses problemas. Legal, é uma pasta que visa devolver a dignidade da pessoa humana, né? Hudson, cara, como é que você vê Cascavel no futuro? Fala um pouquinho aí do que você imagina para a cidade, o que você enxerga lá na frente. Então, Cascavel é uma cidade pujante, em desenvolvimento. Temos hoje 350 mil habitantes, em que acredito que em menos de 10 anos nós chegaremos a 500 mil habitantes, muito rapidamente. Não só por um crescimento e valorização com relação aos imóveis, né? Hoje, a cada dia surge um novo loteamento, construtoras, prédios erguendo. Então, eu acho que essa questão de investimentos, de novos loteamentos, também é um resultado desse aquecimento da economia local. Cascavel hoje não é só mais uma cidade voltada à agroindústria, né? Com a transformação de alimentos. Nós temos hoje uma prestação de serviços forte na economia. Nós temos aí também várias indústrias que estão aí cada vez mais crescendo na nossa cidade. Então a tendência é que nós temos uma Cascavel muito em breve, uma das maiores cidades do estado do Paraná, e tudo isso também por essa característica da população, de uma população que sempre se dedica, trabalha, busca o melhor. E aí nós temos essa cidade maravilhosa que é Cascavel por isso, né? Uma cidade que com certeza já é destaque e será muito mais nos próximos anos. Show de bola. Secretário, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado por dedicar um pouquinho para poder explicar para nós, inclusive, o que a Secretaria de Assistência Social faz. Dá a sua ideia de política para a gente e obrigado mesmo. E eu abro o microfone para você para mandar um recado para os nossos ouvintes. Obrigado pela oportunidade de trazer aqui a política de assistência social, que, como eu disse, infelizmente é uma política desconhecida por boa parte da população. E canais como esse me permitem trazer aqui a informação e poder também fazer com que as pessoas venham até nós e contribuam com essas políticas tão importantes e justas que permitem às pessoas buscar aí a superação da sua situação de vulnerabilidade e buscar sempre autonomia e dignidade, que é o nosso grande objetivo. Maravilha. Então fica nosso muito obrigado, secretário, e que os desafios que venham consiga dar o melhor endereçamento possível. É isso aí, pessoal. Todo mundo tem uma ideia de política. Eu quero saber qual é a sua. Vem conversar com a gente.